Existe uma região no Brasil onde o solo é tão seco que até o nome já avisa. Seridó. Em tupi, algo próximo de pouca folhagem, pouca sombra. E, no entanto, foi exatamente nessa terra rachada, varrida pelo vento e esquecida pela chuva, que algumas das famílias mais antigas do Brasil nordestino fincaram raiz, sobreviveram e deixaram sobrenomes que ainda hoje atravessam gerações inteiras. 10 desses sobrenomes escondidos no sertão do Rio Grande do Norte e da Paraíba construíram cidades, fundaram capelas, cruzaram a Inquisição, enfrentaram índios janduís e cariris e ainda assim permaneceram. Eles não chegaram ao Seridó por acidente. Chegaram porque não tinham para onde mais ir, ou porque haviam encontrado naquela imensidão árida exatamente o que precisavam: espaço, liberdade e gado. Se você assiste por uma televisão, é muito difícil se inscrever agora. Mas se tiver um celular ou computador por perto, leva menos de 10 segundos. Cada inscrição e cada compartilhamento ajudam este canal a continuar trazendo histórias como essa, de um Brasil que a maioria dos livros nem menciona. O primeiro sobrenome que vai aparecer aqui não começa com uma fazenda nem com uma sesmaria. Começa com uma fuga. Imagine 2 homens chegando ao litoral de Pernambuco sem querer chamar atenção. Eles são irmãos. Letrados, sabem ler e escrever numa época em que isso era raro. Vêm dos Açores, mais precisamente da ilha de São Miguel, na freguesia da Ribeira Seca, pertencente à cidade de Ribeira Grande. E trazem consigo um segredo que, se descoberto pelas autoridades da coroa portuguesa, poderia custar a vida deles. O sobrenome deles é Medeiros, e o que eles carregavam no sangue era a herança dos cristãos novos, descendentes de judeus sefarditas que haviam sido forçados a se converter ao catolicismo séculos antes, sob o peso da Inquisição espanhola e portuguesa. Segundo a pesquisa documentada por Olavo de Medeiros Filho na obra Velhas Famílias do Seridó, os irmãos Rodrigo e Sebastião de Medeiros chegaram ao Seridó pela 4ª década do século XVII. Antes disso, segundo a tradição familiar registrada por genealogistas e consolidada em estudos acadêmicos, incluindo teses defendidas na Universidade Federal de Pernambuco, eles haviam buscado refúgio em parentes que já viviam em Pernambuco. Mas mesmo ali o risco era alto demais. A Inquisição tinha braços longos e tinha chegado ao Brasil com toda a força desde o século XVI. Olinda, Recife, as vilas do litoral. Tudo isso estava sob constante vigilância eclesiástica. Então, os parentes pernambucanos fizeram o único movimento que fazia sentido. Mandaram os 2 irmãos para onde a Inquisição dificilmente chegaria. Para o interior, para o sertão da Paraíba, para uma fazenda chamada Preás, nas Serras de Parelhas, numa região que hoje pertence ao Rio Grande do Norte. Ali, na solidão segura do sertão, Rodrigo e Sebastião de Medeiros não ficaram parados. Como eram homens de letras, passaram a prestar serviços jurídicos aos moradores locais. Resolviam questões de terras, redigiam documentos, mediavam conflitos. Foi exatamente essa habilidade que quase os destruiu. Certa vez, o capitão Mor Geraldo Ferreira das Neves, sobrinho, convocou os 2 irmãos à fazenda Picotes, em Santa Luzia, para tratar de uma questão de terras. A missão exigia que viajassem ao Piancó, uma região perigosa por conta de levantes indígenas. Eles recusaram, e a recusa irritou tanto o capitão Mor que ele ameaçou entregá-los às autoridades como fugitivos. A situação era das piores. Ou iam ao Piancó, onde a vida corria risco, ou seriam presos e devolvidos a quem os procurava. O desfecho foi surpreendente. O capitão Mor acabou cedendo, e os 2 irmãos fizeram um acordo que selou definitivamente seu destino no Seridó. Casaram-se com 2 irmãs, sobrinhas do próprio capitão Mor, Apolônia Barbosa de Araújo e Antônia de Moraes Valcácer. Do casal de Rodrigo e Apolônia descenderam os Medeiros do Rio Grande do Norte. Do casal de Sebastião e Antônia, os Medeiros da Paraíba. Hoje, séculos depois, pesquisas genealógicas conduzidas com base nos arquivos da Torre do Tombo em Portugal
Identificaram entre os antepassados diretos desses irmãos 3 mulheres processadas e sentenciadas pela Inquisição de Lisboa em visitações ao arquipélago dos Açores. O sangue sefardita que correria pelas veias desses 2 fugitivos do sertão hoje pode ser comprovado documentalmente. E é precisamente por isso que dezenas de descendentes dos Medeiros do Seridó têm conseguido, nos últimos anos, restaurar a cidadania portuguesa. O sobrenome Medeiros, no Seridó, não é apenas um nome. É uma história de sobrevivência escrita entre fazendinhas de caatinga e registros de inquisição. Mas, enquanto os irmãos Medeiros buscavam invisibilidade no sertão, outro homem estava fazendo exatamente o oposto. Estava chegando ao Seridó com boiada, família e uma determinação tão grande que seu nome acabaria sendo eternizado no nome de uma cidade inteira. Caetano Dantas Correia nasceu por volta de 1710 e veio de Pernambuco. Segundo o historiador Luiz da Câmara Cascudo, em seu clássico Nomes da Terra, ele fundou a Fazenda Carnaúba por volta de 1740, trazendo consigo boiadas e familiares. O local era um sítio árido atravessado por um riacho, cercado de carnaubeiras, as palmeiras símbolo do Nordeste, e praticamente desabitado por gente branca, embora os índios cariris já tivessem dominado aquela região há muito tempo antes. Caetano Dantas tornou-se o patriarca de uma das famílias mais ramificadas do Seridó. Segundo Dom José Adelino Dantas, o coronel Caetano deu origem, multiplicou e ramificou mais de 1000 famílias naquele chão semiárido. Isso não é figura de linguagem? É genealogia. O inventário post-mortem de Caetano Dantas Correia, falecido em 19 de julho de 1797, lista entre suas propriedades as fazendas Picos de Cima, Palma, Rajada, Carnaúba, Ermo, Riacho Fundo e Prazeres, além de um sítio de lavoura na Serra do Cuité. Em vida, teria deixado cadernos com anotações sobre sua história, manuscritos que desapareceram para sempre, sem jamais vir a público. O que sobrou foi o relato do filho Manuel Antônio Dantas, publicado pelo desembargador Felipe Guerra, com dados biográficos sobre o pai. E o que sobrou também foi o nome, Carnaúba dos Dantas, cidade que existe até hoje no Rio Grande do Norte, e que preserva no próprio título o sobrenome do homem que chegou com gado e ficou para sempre. O sobrenome Dantas, aliás, tem uma origem ainda mais intrigante. Pesquisas genealógicas rastreiam a linhagem de Caetano até Afonso Dines, senhor de Puebla, nascido por volta de 1260, filho bastardo do rei Afonso III de Portugal. A família Dantas que chegou ao Seridó carregava, portanto, sangue real português, ou pelo menos assim afirma a tradição genealógica, sustentada por pesquisadores como Felipe José Rodrigues Azevedo, autor do livro De Sefarade ao Seridó, que investiga também uma possível ancestralidade judaica nessa mesma linhagem. O sertão do Rio Grande do Norte, que à primeira vista parece o fim do mundo, era, na verdade, um destino de convergência. Para nobres, para fugitivos, para pecuaristas, para aventureiros. E todos eles deixaram um sobrenome. Falando em convergência, o sobrenome Araújo chegou ao Seridó antes mesmo de Caetano Dantas. Foi Tomás de Araújo Pereira, chegado da Paraíba com sua esposa Maria da Conceição Mendonça, quem se fixou nas terras próximas ao que viria a ser o município de Acari, estabelecendo-se na Fazenda São Pedro, um dos primeiros assentamentos coloniais documentados na ribeira do Seridó. José Augusto Bezerra de Medeiros, em seu estudo sobre as famílias seridoenses, coloca os Araújo no topo da lista dos fundadores, em primeiro lugar, antes dos Dantas, antes dos Medeiros. O sobrenome Araújo tem origem galego-portuguesa e está associado a terrenos pedregosos e montanhosos da Península Ibérica. No Brasil colonial, espalhou-se com especial intensidade pelo Nordeste, especialmente entre famílias rurais. No Seridó, os Araújo eram mais do que pecuaristas. Eram a peça de ligação entre outras famílias. Foi uma filha dos Araújo, Josefa de Araújo Pereira, que se casou com o próprio Caetano Dantas Correia, unindo as duas linhagens mais poderosas do sertão seridoense numa só casa. Naquele tempo e naquele lugar, o casamento não era somente um sacramento.
Era uma estratégia territorial. Casar bem significava garantir acesso a sesmarias, a redes de proteção política, a vínculos com autoridades militares. As famílias do Seridó entendiam isso com uma clareza que qualquer estrategista moderno reconheceria. E o sobrenome Araújo estava no centro de muitas dessas tramas, conectando troncos que de outra forma jamais se encontrariam. Mas havia um sobrenome no Seridó que carregava dentro de si uma das histórias mais improváveis de toda a história colonial brasileira. Um pedaço da Holanda enraizado no sertão nordestino. O sobrenome Galvão chegou ao Seridó com Cipriano Lopes Galvão, natural de Igaraçu, em Pernambuco. E seu bisavô, Manuel Lopes Galvão, havia sido secretário das Mercês no reinado de Dom João IV, de Portugal. Mas o que tornava a família Galvão verdadeiramente singular era a esposa de Cipriano, Dona Adriana de Holanda e Vasconcelos. O sobrenome Holanda não era metáfora. O pai de Adriana era Arnaud de Holanda, natural de Utrecht, nos Países Baixos, que havia chegado ao Brasil como homem nobre na comitiva de Duarte Coelho Pereira em 1535. Sim, um holandês de Utrecht, cidade famosa por seus canais e suas igrejas góticas, teve uma filha que acabou se casando com um pecuarista do sertão nordestino. E os descendentes desse casal improvável se tornaram parte dos fundadores de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Cipriano Lopes Galvão instalou sua fazenda num lugar chamado Totoró, nas terras da Ribeira do Seridó, ainda antes de 1750. Em 1753, casou-se com Adriana em Recife e a trouxe para o sertão. Documentos históricos registram que, em 1763, o casal requereu formalmente à capitania 3 datas de terra em Currais Novos, conforme consta em registros do projeto Resgate de Documentação Histórica. Cipriano foi também o primeiro a plantar mandioca na Serra de Santana, uma experiência pioneira que dependia de encontrar terras adequadas num ambiente hostil. Quando morreu em 13 de dezembro de 1813, o capitão Gonçalo Lopes Galvão assumiu as terras e o povoado nascente, organizou a construção de casas em ruas alinhadas, ergueu a primeira casa paroquial e a primeira escola. O sobrenome Galvão marcou Currais Novos de uma forma que vai muito além da genealogia. Está gravado na própria gênese urbana da cidade. E por falar em gênese urbana, o sobrenome Azevedo fez algo ainda mais literal. Deu nome a uma cidade inteira. E mais do que isso, doou a terra em que ela seria erguida. Antônio de Azevedo Maia chegou ao Seridó por volta de 1770, adquirindo uma fazenda do sargento-mor Alexandre Nunes Matos e rebatizando-a de Fazenda Conceição, segundo a tradição genealógica registrada pela Escola Estadual Antônio de Azevedo, criada em 1910 em homenagem ao fundador. A linhagem Azevedo Maia descendia de famílias nobres portuguesas com vínculos às casas reais de Portugal. 2 membros da família Azevedo de Portugal chegaram a ser reconhecidos pela Igreja: São Teotônio, padroeiro de Coimbra, e o Beato Inácio de Azevedo, mártir da Companhia de Jesus. Mas o que tornava Antônio de Azevedo Maia especial não era apenas a linhagem, era o que ele fez com a terra. Segundo os registros históricos da Prefeitura de Jardim do Seridó, ele destinou uma porção das terras da Fazenda Conceição para a formação de um patrimônio religioso dedicado a Nossa Senhora da Conceição. Em torno dessa doação nasceu o povoado, que primeiro se chamou Conceição do Azevedo, depois Vila do Jardim, depois, finalmente, Jardim do Seridó, nome que carrega até hoje. Antônio de Azevedo Maia faleceu em 1º de maio de 1822 e foi sepultado na própria capela que havia ajudado a construir, hoje a matriz de Nossa Senhora da Conceição, no coração da cidade. Seu filho, que herdou o mesmo nome, casou-se com filha da família Dantas, cruzando assim os 2 sobrenomes mais poderosos do sertão, e consolidou a presença da família nas ribeiras do Seridó por mais uma geração. Hoje, quem passeia pelas ruas de Jardim do Seridó está literalmente caminhando sobre o legado de uma decisão tomada no século XVIII por um homem que escolheu o sertão quando poderia ter escolhido qualquer outro lugar. A história dos Monteiro no Seridó
também começa com uma decisão que mudou tudo. Mas essa foi tomada não por um homem chegando ao sertão, e sim por um homem que chegou antes que qualquer capela ou vila existisse naquelas paragens. Manuel Pereira Monteiro e sua esposa, Teresa Tavares de Jesus, estão entre os fundadores documentados do Seridó, segundo José Augusto Bezerra de Medeiros. O que distingue os Monteiro de outras famílias é o vínculo com Serra Negra do Norte, uma das paisagens mais inusitadas do sertão potiguar. Em 1735, segundo registros do Family Search e da prefeitura local, foi erguida a capela de Nossa Senhora do Ó, por iniciativa de Manuel Pereira, provavelmente o filho ou neto do patriarca fundador, dado o tempo entre os registros, junto às margens do rio Espinharas. Aquela ermida simples era o embrião do que viria a ser a cidade de Serra Negra do Norte. O nome do município, aliás, guarda um mistério interessante. A tradição oral fala de uma mulher mestiça, nômade, que teria fugido da fazenda de Manuel Pereira Monteiro em direção à Serra Escura e ali vivido com sua descendência. Uma das versões registradas em fragmentos de notas de época, atribuídas a Antônio Gomes Monteiro, sugere que essa serra ficou sendo chamada de Serra Negra, em razão da espessa vegetação primitiva, que de longe parecia escura e formava um contorno serrano bem definido. O sobrenome Monteiro, que em português designa aquele que cuida ou que vive em montes e montanhas, havia encontrado paradoxalmente seu lar definitivo numa das regiões mais planas e áridas do Brasil. E a fortuna acumulada pelos Monteiro no Seridó chegou a níveis impressionantes. O inventário de Maria Jesus José da Rocha, esposa de Manuel Pereira Monteiro, o terceiro, falecida em 1854, listava 62 peças em ouro, 41 em prata, 52 escravizados, mais de 1.300 vacas paridas, 55 touros, 200 bois criados, 136 cavalos e fazendas espalhadas por Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, além de 18 contos de réis em dinheiro. Era a maior fortuna documentada do Seridó no século XIX. Uma família que havia começado num rancho de Caatinga havia construído um dos patrimônios mais expressivos de todo o sertão nordestino. Enquanto os Monteiro acumulavam terra, os Bezerra chegavam com uma história que vinha de muito mais longe e de muito mais ao sul. O primeiro representante da família Bezerra a pisar no Brasil foi Antônio Bezerra Felpa de Barbuda, em 1535. Integrante da comitiva de Duarte Coelho Pereira, donatário da capitania de Pernambuco. E isso está documentado no livro Genealogia da Família Bezerra, 1526 a 1989, escrito pelo Monsenhor Severino Bezerra. A família Bezerra tem origem espanhola e por séculos ficou enraizada em Olinda, Serinhaém e Goiânia, em Pernambuco. Daí se espalharam pelo Ceará, especialmente pelos Cariris, Sobral e Aracati. O ramo potiguar começou no final do século XVIII, quando José Bezerra de Menezes, fazendeiro estabelecido em Santa Cruz, teve sua filha casada com Cipriano Lopes Galvão Júnior, filho do fundador de Currais Novos, em Acari, em fevereiro de 1794. Esse casamento cruzou os Bezerra com os Galvão e plantou definitivamente o sobrenome no coração do Seridó. O que torna a história dos Bezerra ainda mais fascinante é que pesquisadores têm identificado vínculos possíveis entre parte dessa linhagem e descendentes de Brancadias, figura icônica do criptojudaísmo no Brasil colonial. Mulher que praticava secretamente rituais judaicos em Pernambuco, enquanto fingia ser cristã fervorosa. O Seridó, com seu isolamento e sua distância das cidades litorâneas, atraiu não apenas pecuaristas, atraiu também todos aqueles que precisavam de distância para ser quem eram. E o sobrenome Bezerra ficou. Hoje é um dos mais populares do Rio Grande do Norte, carregando em cada sílaba 5 séculos de deslocamento, adaptação e teimosia sertaneja. O sobrenome Garcia, na lista dos fundadores do Seridó, aparece ligado a Antônio Garcia de Sá e Maria Dornelles Bittencourt. A família Garcia instalou-se nas terras da Ribeira Seridoense como tantas outras, em busca de sesmarias e pastos para o gado.
Os Garcia de Sá aparecem em registros de inventários do primeiro cartório judiciário da comarca do Caicó, a instituição que reunia a documentação mais rica sobre o século XVIII na região. O que os documenta não é glória militar nem genealogia real. É algo mais prosaico e mais revelador. Estavam lá. Tinham terra, tinham gado, tinham nome registrado. Num universo em que a maioria das pessoas vivia e morria sem deixar rastro em papel algum, aparecer num inventário já era um sinal de pertencimento. No Seridó, os Garcia se entrelaçaram com os Galvão. O inventário de Vicência Lins de Vasconcelos foi administrado por um tenente-coronel, Antônio Garcia de Sá Barroso, mostrando como as famílias fundadoras se mesclavam, tecendo uma rede de parentesco que era simultaneamente uma rede de poder e proteção. No sertão sem Estado efetivo, a família era o Estado. E em meio a toda essa teia de pecuaristas, letrados fugidos e nobres improváveis, havia um sobrenome que chegou ao Seridó não pela espada nem pela cismaria, mas pela fé. Nóbrega. O nome mais famoso dessa linhagem na história brasileira é o do jesuíta Manuel da Nóbrega, que chegou ao Brasil em 1549 com a comitiva de Tomé de Souza, e foi um dos fundadores de Salvador e do Rio de Janeiro. O tronco familiar dos Nóbregas seridoenses, encabeçado por Manuel Alves de Nóbrega e Maria José de Medeiros, não tem parentesco direto documentado com o jesuíta, mas carregava o mesmo sobrenome num sertão profundamente católico, onde o nome eclesiástico tinha peso e distinção sociais enormes. Os Nóbrega aparecem na lista dos fundadores do Seridó integrados a outra família fundadora. Casaram com os Medeiros, reforçando mais uma vez essa tendência de endogamia estratégica que caracterizava as elites seridoenses. Aquele casamento não era sentimento, era política, território e sobrevivência embalados numa cerimônia de batismo realizada numa das capelas de taipa espalhadas pelo sertão. O que é curioso no sobrenome Nóbrega é a sua raridade relativa, menos comum do que Medeiros, Araújo ou Dantas, o que tornava cada família que o carregava ainda mais identificável, mais singular. Em comunidades pequenas e isoladas, o sobrenome era uma bandeira. Ele dizia quem você era antes que você abrisse a boca. E o último sobrenome desta história chegou ao Seridó de forma mais discreta do que todos os outros. Sem o drama dos fugitivos da Inquisição, sem a genealogia real dos Dantas, sem o holandês de Utrecht na árvore genealógica dos Galvão. Chegou com Francisco Gomes da Silva e sua esposa Maria Joaquina dos Santos Dantas, novamente com os Dantas entrelaçados, numa das uniões que mostrava como o sobrenome mais poderoso do Seridó era também o mais plástico. Silva vem do latim silva, floresta, mata. É o sobrenome mais comum do Brasil. Mas no Seridó colonial, onde Silva aparece na lista dos fundadores ao lado de Medeiros, Dantas e Galvão, ele ganha uma dimensão diferente. Não era um sobrenome genérico levado por gente sem história. Era o sobrenome de uma família específica, com terra registrada, com gado, com aliança matrimonial documentada. Era o sobrenome de quem ajudou a moldar uma das regiões mais únicas do Brasil. O historiador José Augusto Bezerra de Medeiros, ele mesmo descendente de duas dessas famílias fundadoras, passou décadas pesquisando e catalogando esses troncos. O etimologista Luiz da Câmara Cascudo, em obras como Nomes da Terra e História do Rio Grande do Norte, deixou registrado que a formação do Seridó não foi um projeto da coroa nem uma missão jesuítica. Foi obra de famílias, de homens e mulheres que chegaram pelo Boqueirão de Parelhas ou pela Borborema, que avançaram pelos sertões de Olinda, Igaraçu e Goiânia, que cruzaram sesmarias com alianças matrimoniais e capelas com fazendas de criar gado. O Seridó colonial era duro. A seca de 1723, registrada por Manuel Antônio Dantas em manuscrito de 15 de junho de 1847, encontrou uma terra que ainda tinha de poucos anos a sua criação de gado, com pouco povo ali residente, e o sertão inculto. Quem ficou ali depois disso? Quem construiu família, demarcou terra e ergueu ermida no meio da caatinga? Era feito de uma matéria que não costuma aparecer nos livros de história.
era feito de teimosia, de necessidade e de coragem. Hoje, as cidades de Caicó, Currais Novos, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Acari, Serra Negra do Norte e Parelhas existem porque algumas famílias decidiram que aquele sertão podia ser chamado de lar. Os sobrenomes Medeiros, Dantas, Araújo, Galvão, Azevedo, Monteiro, Bezerra, Garcia, Nóbrega e Silva não são apenas nomes de família. São os alicerces invisíveis de uma região inteira. São a prova de que a história do Brasil não foi escrita apenas no litoral, nas capitais e nos canaviais. Foi escrita também no chão rachado do semiárido, por pessoas que o mundo quase esqueceu. E se o seu sobrenome está nessa lista, ou se você tem parentes no Seridó, agora você sabe de onde veio parte dessa história. Não de um livro didático, de uma fuga pelos Açores, de uma boiada chegando ao Totoró, de um holandês de Utrecht que acabou com descendentes criando gado no Rio Grande do Norte, de 2 irmãos judeus que se esconderam numa fazenda chamada Preás e acabaram fundando um dos maiores troncos familiares do interior do Nordeste. Isso é o Brasil que ninguém te contou, e ainda há muito mais por vir.